Compartilho este café profético neste 31 de outubro de 2020 com dois Sérgios. Os comentários que fizeram aqui, de certa forma até um discordando um pouco do outro, mas um debate salutar, que é o padre Sérgio Neres, que sempre me dá alegria de sua participação aqui, e Sérgio Vieira, que fez dois comentários aqui, um deles discordando um pouco do padre Sérgio. Isso é bom. Aliás, dão uma sugestão, isso é uma boa sugestão para que ocupem esse espaço aqui para debater, para trocar ideias, para conversar, para postar textos, para ajudar na nossa nutrição intelectual da análise desta nossa realidade tão complexa, tão opressora, tão difícil. E também já aproveito para pedir para vocês se inscreverem aqui no canal cada vez mais e chamarem as pessoas para se inscreverem. Convidem parentes, amigos, vizinhos, contatos, todas as pessoas e suas relações para nos ajudarem aqui, se inscrevendo no canal, dando likes, ativando o sininho e compartilhando os vídeos aqui do canal, que há conversas aqui, chimarrões proféticos, fé e luta, com pessoas que realmente contribuem com a nossa educação política, nossa compreensão analítica da realidade. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Pois ontem, 30 de outubro, completaram-se 41 anos do martírio de um verdadeiro santo que levava a santidade no próprio nome dele, Santo Dias da Silva, que foi assassinado pela polícia da ditadura militar em São Paulo, em Santo Amaro, São Bernardo, naquela região toda onde se formou uma forte base operária de luta contra a ditadura e fortalecendo as sementes da revolução. Santos Dias da Silva participava de comissões de fábrica de organização de uma grande greve que se iniciou com a participação dele, e a participação dele foi interrompida pela invasão da polícia na empresa onde ele trabalhava, ameaçando com tiros de borracha, com tiros de festim, até que a polícia parou de atirar de festim e atirou de verdade e perfurou Santos Dias da Silva com balas da ditadura. Conflagrou-se ali o que era para ser uma luta por reivindicação de caráter economicista, por melhores salários, por redução da carga horária, que era de 16 horas para os operários das fábricas, por melhores condições de transporte, ida e vinda das fábricas, enfim, por uma série de itens que faziam parte das pressões justas da classe trabalhadora que se preparava para uma grande greve. Isso tudo se transformou numa guerra. E esta guerra ficou demarcada por 3 ou 4 agentes que se misturaram, produzindo este martírio. De um lado, as empresas multinacionais, dentro das quais, de cujas indústrias, os operários se organizavam por setor nas fábricas, se juntando aos trabalhadores e trabalhadoras que se organizavam nas associações de moradores, também com os que organizavam a luta contra a carestia, também com os que lutavam pelos direitos humanos. Enfim, várias organizações
fermentavam uma luta sólida contra a ditadura militar. Então, de um lado, uma classe trabalhadora que saía da ingenuidade, que saía da alienação, que saía da autoexclusão para ser atora, atriz, ser protagonista, ativista de mudanças no país. De outro lado, uma ditadura feroz que usava as forças armadas, usava a polícia, os salários pagos pela própria classe trabalhadora, que vestia os soldados, pagava as armas que eram compradas para proteger, para dar segurança e que foram usadas para matar Santos Dias da Silva e que teriam matado muitos outros, se não fosse uma reação forte da classe operária. Então aí se misturavam dois agentes, as empresas multinacionais, os patrões, como parte do complexo opressor capitalista que massacrava os trabalhadores. E se juntando então com os militares, que não serviam à pátria, não servia aos interesses nacionais, não servia aos interesses da sociedade brasileira, não serviam aos interesses dos mais merecedores, porque eram os que produziam riquezas, que era a classe operária. Mas servia aos interesses da burguesia, quer dizer, as Forças Armadas estavam a serviço de todo um bloco econômico com reforço internacional para massacrar o país. E ouvindo seus discursos em vídeos, lendo seus documentos da época, se percebe que a política que era desenvolvida na época tem muitos toques de semelhança com a desenvolvida agora pelo neoliberalismo mais atrasado e mais perverso, com características milicianas e fascistas, com o ratão Jair Bolsonaro. Mas tinha um outro agente que se juntava à classe trabalhadora. Era a Igreja Católica Romana, também se unindo a outras igrejas e até a movimentos judaicos que participavam da luta. E ali cresceu uma figura grandiosa, uma figura maravilhosa, ao lado de outras pessoas que nem sempre são mencionadas, que foi a pessoa, a atuação, a luta, a solidariedade, o cristianismo assumido pelo cardeal Dom Paulo Evaristo Arnas. Ele segurou as manifestações, ele deu apoio para os grevistas e quando tombou Santos Dias fulminado por balas de soldados que sequer foram identificados, que sequer passaram por investigações, que sequer foram julgados, Dom Paulo esteve ao lado da família, da Ana, esposa de Santos Dias da Silva, e abriu caminhos, forçou a barra para que o velório que se deu num determinado lugar se dirigisse até a Catedral da Sé em São Paulo e lá fossem feitos as exéquias, foram feitos os atos litúrgicos para a encomendação de Santos Dias da Silva, com participação de um elenco enorme de pessoas que discursou, que falou, que deu testemunhos, tanto na catedral, saindo da catedral em cortejo até o cemitério, onde depositaram o corpo do mártir, que se tornou um símbolo de luta no país. Então, nesse dia, tanto ontem, 30, como hoje, 31, que foi o dia do sepultamento dele, nós lembramos que a classe operária tem história em nosso país. Uma história de resistência, uma história de lutas, lutas fortíssimas, lutas aguerridas, lutas guerreiras, lutas com disposição para derramar o sangue na defesa dos interesses da classe operária e dos interesses do Brasil. Lutas que devem ser reveladas, que devem ser trazidas à tona, que devem ser lembradas como testemunho da coragem de luta do nosso povo. O nosso povo que tem muitas quadras de luta ao longo da história do Brasil, que aliás é uma história jovem.
mas que é transpassada por muitos testemunhos de luta, como a vivenciada por Santos Dias da Silva e por toda a categoria trabalhista, trabalhadora do tempo dele. Ali se fermentou, inclusive, Lula. Ali se fermentou e se criou, se amadureceram muitas lideranças que ainda hoje agem no país. É preciso retomar este exemplo. É preciso não somente reverenciar Santos Dias da Silva nesses 41 anos de seu assassinato. É preciso não somente reverenciar a Ana, sua esposa, uma mulher heróica que durante o cortejo do corpo do seu marido conseguiu aos prantos, chorando, ainda gritar: a luta continua, companheiros. A luta não pode parar. E é esse grito de Ana que paira sobre o ar do Brasil e que tem que ser retomado por nossa consciência trabalhadora. Então, este café de hoje é compartilhado com a memória de Santos Dias da Silva. Este café é compartilhado com as mulheres através de Ana. Este café é compartilhado com o testemunho de Dom Paulo Evaristo Arnos, que abençoou a luta, que se colocou ao lado da luta, muito distante dos alienados de hoje. E esse café é também uma comunhão, é uma Eucaristia compartilhada com o testemunho dado por Santos Dias da Silva, que era católico, era cristão, era militante, era revolucionário, era socialista e queria um país mais justo, dirigido pelos interesses da classe trabalhadora e não pelos interesses perversos, atrasados do milicianismo, que ele nem imaginava que ainda poderia acontecer hoje no país, e não governado pelos interesses do fascismo e do neoliberalismo, que certamente Santos Dias da Silva sequer pensava que poderia ser repetido, poderia acontecer esta barbaridade como acontece hoje no nosso país. Então temos que resgatar Santos Dias da Silva, temos que resgatar o seu heroísmo, temos que resgatar o seu martírio, temos que nos alimentar no sangue derramado no ABCD em São Paulo em favor da classe trabalhadora, como que compartilhando, como que celebrando a luta, que mesmo com o sangue derramado, é uma luta que precisa ser retomada em nosso país. Abraços críticos e fraternos. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e